Fala galera, quem fala? Começando mais um videozinho. E aqui estamos em um jogo diferente, que parece muito com Brawl Stars, mas eu acho que não é uma cópia de Brawl Stars. Que eu me acho? Eu acho que não é uma cópia de Brawl Stars, porque vou falar, parece muito, mas no começo não é. Quando eu fui abaixar esse jogo, pensei, é uma cópia de Brawl Stars, mas não. Olha aqui, ele tem um estilo diferente, é 2D, né? O Brawl Stars é 3D. Antes era 2D, agora é 3D, né? E agora, esse jogo aqui, ele parece que é jogo com bots. Mas eu não sei se é jogo com bots mesmo. Se é jogo com bots ou é jogo com pessoas mesmo. Vem cá. Eu uso a bomba, cara. 4 kills, caramba. Esse aqui é tipo um caça estrela, sendo que ele não tem, ele só tem esse modo. Você tem tipo um caça estrela. O Brawl Stars sendo que só tem caça estrelas. E aqui é só quem mata mais, quem dá kill mais, quem dá mais kill. Quem conseguiu dar mais kill ganha. Ferrou. É bem difícil o jogo. Sendo que a gente não tá com uma dupla boa, né? Se tivesse com uma dupla bem melhor, a gente ganharia, né? Esse aqui é bem difícil, né? Porque a gente tá com uma dupla horrível. Aqui. O torretinho não dá pra destruir, isso aqui é o problema. Deixa eu fazer a bosta do parkour, carambolas. E aqui eles não largam o seu pé. Eles não largam você do seu pé. Eles não te largam o seu pé. Então, tipo assim, se você for tentar fugir deles, não, eles vão continuar. Não vou te largar. Se você sair deles, não, eles vão continuar atrás. E aqui eu joguei um pouquinho, cheguei até uns 151 troféus, porque eu descobri que tem tipo caminho dos troféus. E aqui você ganha um tom no 20 troféus, e você ganha o Blitz, eu acho que é Blitz, não sei falar esse nome não. Você ganha ele no 100. Aí depois que você chega no Blitz, né? Eu acho que é o Blitz, isso aí, eu não sei como fala o nome dele. Depois do Blitz, né? Acho que é o Blitz. Fica impossível. Aí você precisa ficar ganhando 40 troféus. Aí você ganha uma recompensa. Aí aqui você passa surpresa. Nos 500 a gente tem o Hobbit. Eu acho que é Hobbit. Não sei o nome dele. E aqui, vendo aqui, não tem mais nada. Essa é a minha surpresa. E eu pensei que é igualzinho a Brawl Stars, mas não é. Vamos pegar aqui o Tom, né? Pra te mostrar o que ele é. Ele é um lançador, né? Um jogador, né? Que quando ele atira, ele vai pra cima o tiro dele, ó. Ele vai pra cima, em vez de ir normal, ele vai pra cima. Então ele dá muito dano, cara. Sendo que ele tem... Eu ganhei o acessório. Esse aqui é tipo acessório. Você consegue ter o liberado quando você... Eu ganhei tipo o acessório dele, que é... Quando você tiver com pouca coisa, quando você tiver com pouca vida, você recupera. Eu acho que é muito legal, né? Mas tem outro ali que é bem melhor, né? Que quanto... Nossa, que facada linda! Quanto... Que você... que ele invoca um totem. Que esse totem, qualquer um do seu time pode recuperar vida. Isso fica muito legal. Esse aqui é tipo... Fala o Bu. Só que não é o Bu. É um tomate, tá? Tomate é um tomate. E o alcance dele é bem menor do que o normal dele. Vem cá. Pronto. Corre, recupera a vida. Meu Deus. E aqui. E eu sei jogar muito bem, né? Com o Tom. E com o outro eu jogo bem melhor. Com o Tom eu não tô tão acostumado com o outro. Esse aqui, o Tom é bem mais fácil, ele é bem difícil de fazer
objetivos, né? Porque ele... Se você tentar acertar alguma pessoa de perto, ele não vai dar dano. Ele vai dar um daninho. Mas é impossível você acertar. Porque é bem difícil acertar com um Tom ou um player. Ele é feito para acertar de longe. O que eu liberei hoje em dia, né? Eu acho que eu liberei ontem. Que foi o Beat, não sei falar o nome dele. Que é um Pickles. Que aí que ele é um tipo a Piper. Tipo a Piper. Ele dá um dano absurdo. Não dá pra se fugir. Ele dá um tiro reto, então eu acho que isso aí é bem difícil de acontecer. É bem difícil de acontecer de alguma fruta, né? De alguma coisa, né? De alguma comida, né? Chama de comida. Não chama de brawler, não, né? Ele ter o tiro reto. Então é bem difícil. Sendo que eu acho que eu não sei jogar direito com ele, então é bem difícil jogar direito com ele, porque ele fala, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer jogatinas boas, igual o Tom e o outro ali, o outro que é o Face, acho que é o Brócolis, né? O Brócolis. Você tem o inicial que dá pra jogar jogadas incríveis com ele. Não dá pra fazer com esse. Porque esse ele tem uma jogada incrível. O Tom tem uma jogada incrível que é a recuperação de vida infinita. Que é só você, quando você tiver com pouca vida, você recua. Depois você toga, vai pra cima. Depois volta, recua e você vai ter fugindo dos tiros dos caras. E você vai recuperar a vida em tempo. Como esse aqui eu não tenho o item dele, né? Liberado, então não dá pra fazer essas jogadas. Que eu não sei se é o tipo acessório dele. Chama de acessório também. Ai, propaganda do caramba. Vê se eu vou ter. Vou pensar também se eu trato esses jogos de propaganda. Eu não sei se eu vou trazer ou não, eu vou trazer. Vamos fazer o seguinte e vamos mostrar o meu último, que é tipo Dynamite. É o lançador de TNT. Era muito esticando, ou porque Pimenta venda de... Eu esqueci o nome do lugar. Ele é muito rápido, cara. Ele, tipo assim, ele é o Flash. Ele é tipo o Leo do Belstar, sei lá. Gagra Flash. Meu Deus. Ai, nossa, você só... E a gente tem também outros Brawlers aí que você libera caminho, né? De troféus, né? Eu vou chamar de caminho de troféus. E parece que é troféus mesmo você ganha. Vamos lá. Olha a bomba. Olha a bomba. Bomba. Nossa, eu joguei a bomba. Caraca, mano. Eu joguei a bomba ali no cara. Oh, meu Deus. Os dois morreram. Corre. Totalmente nós, bomba. Meu Deus, melancia. Nossa, esse eu vou chamar de acessório também, né? O acessório desse bicho da melancia é chato pra caramba. É um baiacu. Um baiacu que você joga e ele fica ali, ó. Ele fica lá. Ele bate, pode bater em uma pessoa que não vai parar. Já o do primeiro, né? O primeirão, o acessório dele, né? Não chama de acessório mesmo. Você joga, né? Você joga a bomba e ela vai explodir. Você não vai ficar tipo assim, ela vai explodir quem estiver numa área. Ele dá um dano em área. Por isso que dá bom, ó. Ela dá um dano em área. É uma área que dá dano. Então, tipo assim, não facilita tanto, mas é bom. Por que não facilita tanto? Por quê? Ele não facilita tanto porque... É porque o do baiacu mesmo, ele é forte. Então ele pode bater uma parede. E você pode ser acertado pelo baiacu e ele bater de volta. Então vai ser impossível. É bom. O meu cara. Pepperoni. E aqui a gente tem, né? Os que eu falei. Tem vários, tem.
Ó, tem um monte. Só que não tem, tipo assim, o VIP Pass. VIP Pass, né? O Pass é tipo o Pass, né? Esse só pode ganhar isso. Que é o Bell Pass, parece, né? É o Bell Pass. Bell Pass. Tipo assim, você não pode. Você não pode. Que você não consegue comprar se você não tiver. Se você não, você não consegue comprar se você não gastar dinheiro com o jogo. E aqui tem os outros, né? Os outros que eu queria ganhar. E o que eu queria mais ganhar mesmo é esse aqui. Ele dá muito dano. Mas ele tem pouco dano, sendo que ele tem muito. Ele dá muitas balas. E esse aqui é o melhor. Ele não tá dando. Ele não dá tanto dano. Mas ele é. Zum, 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 zum. Morreu. Se tiver um time inimigo, cara, você tá ferrado. É só isso. É tchau e benção. É tipo uma Shelly com acessório, com a ult inteira. E com o poder de ser de deixar lento seus inimigos. E com os 3 tiros carregados. Pronto, é isso, é tipo isso. É tipo isso. Quem conhece o Brawl Stars entendeu o que eu tô falando aqui. Então eu vou ficando por aqui, gente. Ontem não teve vídeo à tarde, porque meu pai tá. Meu pai saiu pra rua. Eu saí pra rua, então não deu pra fazer vídeo. Hoje eu vou recompensar mais tarde. Né? Papas. Tá lá no meio dia.